Bom dia, pessoal. Estou aqui então para enviar para vocês mais uma videoaula de bioquímica. Então vamos falar hoje um pouquinho mais sobre proteínas e aminoácidos, especificamente alguns tópicos que eu deixei em aberto na outra videoaula, que foi sobre a questão da sequência dos aminoácidos, né, sua importância para o funcionamento da proteína. Então nós vamos começar falando sobre mutações, né, que quando elas ocorrem, elas determinam então alterações na estrutura e função da proteína, como é o caso da doença da vaca louca. Outra coisa que nós vamos ver hoje também é um pouquinho sobre o uso de aminoácidos essenciais em dietas para animais com disfunção renal, então animais nefropatas. Eu vou enviar um artigo para vocês lerem e fazerem um resumão, tirar as partes mais importantes, né, extrair do texto, sobre a questão do uso desses aminoácidos essenciais nas dietas, certo? Bom, então vamos começar falando sobre a integridade da estrutura de aminoácidos. Tem uma questão que eu coloquei lá nas questões para vocês responderem, que eu falei assim, ó, do que depende o funcionamento de uma enzima. Claro que é uma questão ampla, não é uma questão, como é que eu vou dizer, que vocês iriam responder só falando da questão da estrutura de aminoácidos, mas eu me referi nessa questão especificamente sobre isso. Se a gente tiver uma mudança na estrutura da enzima, em algum aminoácido na cadeia, na posição desse aminoácido na cadeia, na propriedade desse aminoácido, trocarmos um aminoácido ácido por um básico, a gente vai ter uma alteração na estrutura, primeiramente, depois na função, que é o que acontece com a doença da vaca louca. Então, assim, eu vou tentar fazer um desenho aqui para vocês esquemáticos, eu vou mandar também depois no material, né? Eu quero que vocês leiam mais sobre isso, pesquisem, mas vocês vão ter uma ideia do que acontece em questão dos aminoácidos. Então depois a pessoa que vai editar o vídeo para mim, ela vai colocar a imagem bonitinha no vídeo, né, para vocês não ficarem só com o meu desenho feio. Mas eu vou tentar mostrar para vocês então. Chama-se então de prion, os geneticistas chamam de prion, que é PRPCzinho. Isso aqui é a proteína normal. E aqui nós temos então a proteína mutante, que é PRPSC. Então aqui nós temos uma alteração de expressão gênica. Então esse gene mutou e aí na hora de formar a proteína, né, de fazer a síntese dessa proteína, ela foi sintetizada com os aminoácidos trocados. Então nós temos aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui do computador. A estrutura normal, ela é assim. As cadeias são somente em hélice. Então é uma estrutura secundária com alfa-hélice. Então o que isso nos diz? Que esses aminoácidos que estão aqui, eles vão formar essa configuração em hélice. Então aqui nós temos a proteína normal, sem nenhuma mutação. Aqui do outro lado eu vou fazer um esquema mostrando a alteração que aconteceu com essa mutação. Então aqui nós temos a estrutura beta preguiada, que é uma estrutura então secundária também. Aí depois aqui segue a cadeia. O meu desenho tá horrível, mas o que eu quero mostrar para vocês? Essa relação aqui, ó. Nessa proteína aqui mutante, nós temos a estrutura preguiada. Essas pregas aqui. E aqui nós temos a hélices, a estrutura de hélice. Então, o que a gente pode ver?
A sequência de aminoácidos daqui é diferente dessa daqui. Então, o que acontece? Quando essa proteína foi expressa, ela se expressou errada. Mudou a sequência de aminoácidos lá na estrutura primária, a ordem desses aminoácidos, né? E aí, então, ao invés de ter uma estrutura em hélice, que é toda a estrutura da proteína desse prion normal, do PRPC, se formou, então, em meio às hélices aqui, uma estrutura preguiada. E aí, aqui a gente tem, então, a proteína que determina a doença da vaca louca, que é constituída, então, pela expressão de uma proteína esponjosa. E essa proteína, então, ela causa muitas alterações no sistema nervoso, né, levando o animal a óbito. Então é bem complicada essa questão. Então, quando vocês forem responder, quem ainda não me mandou as questões, com relação a isso eu tô lendo com bastante calma as questões de vocês, respondendo elas de novo, né, colocando algumas alterações, algumas dicas para vocês, complementos nas respostas, né. Vocês podem me mandar todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Quando forem responder aquela questão sobre o que é importante para o funcionamento de uma enzima. Então, o mais importante, que é o que vocês vão ter condições de responder agora, é a estrutura primária. Então, que a estrutura primária esteja íntegra, né, para que a enzima possa, então, trabalhar. Certo? Agora vamos falar um pouquinho, então, de aminoácidos essenciais e não essenciais. E aí, então, vamos entrar na questão do uso deles em dietas. Eu vou mandar um artigo para vocês, como eu já disse antes, né? Que ali vai falar, então, sobre o manejo nutricional da dieta. Então, um aminoácido essencial é aquele, então, que o organismo não produz, que é sintetizado, então, pela dieta. O animal não consegue produzir esse aminoácido. O aminoácido não essencial é aquele que o animal produz, certo? Então, o não essencial ele pode ser obtido pelo próprio organismo. A gente tem aquelas diferenças entre cães e gatos, né? Que aqui entra também essa questão, né? Os gatos, eles não conseguem produzir arginina e por isso, então, a arginina, que é um aminoácido não essencial para cães, acaba se tornando essencial para gatos porque eles não conseguem sintetizar ela usando a ornitina. Já a taurina é um sal biliar, então, produzido pelos animais para fazer a digestão de gorduras. Os gatos também não conseguem sintetizar ela a partir da glicina. Então, eles precisam de taurina na sua dieta. Tanto é que hoje em dia já tem, né? Todas as dietas de gatos tem ali, contém taurina. Precisa ter a taurina, porque eles não conseguem sintetizar. Então, é bem importante respeitar, né? A gama de aminoácidos essenciais para cada espécie animal. Então, principalmente animais de corte, animais destinados ao consumo, né, suínos, aves, há uma relação bem interessante dessa questão dos aminoácidos essenciais. O pessoal usa nas dietas uma grande quantidade de aminoácidos essenciais para que esses aminoácidos essenciais, então, sejam destinados à síntese proteica, né? E aí, no caso, não gerem resíduos como amônia, que é o resíduo direto, né, gerado ali da oxidação do aminoácido. E aí, então, ocorre deposição
de proteína na carne. Então, ele fica retido como proteína muscular e não gera resíduos. Então, o aminoácido não essencial, quando ele é fornecido em grandes quantidades, ele pode então aumentar a produção de resíduos de amônia. Ele aumenta então a produção de amônia. Isso vai ser um problema quando o animal se alimentar por longos períodos, né, com uma dieta rica em proteína e basicamente aminoácidos não essenciais. Então, o que eu quero dizer, sumarizando isso? Esses aqui são aminoácidos, então, mais caros para o organismo. Então, toda vez que entrar um aminoácido essencial pela dieta, ele não vai quebrar esse aminoácido para produzir amônia, para usar como energia. Ele vai usar, então, na síntese proteica. Vai usar para todas as funções outras, né, que as proteínas desempenham. Então, não vai sobrar o resíduo. Nos animais destinados ao corte, né, a produção de carne, isso é aplicado no sentido de aumentar, então, a proteína muscular. Aumentar a qualidade da proteína e reduzir os resíduos. E agora nos animais com disfunção renal, o que a gente tem? Qual é o quadro que esse animal está enfrentando? O que ele está sofrendo nesse momento e por que a dieta, o manejo da dieta é uma coisa muito importante. Então vamos lá falar um pouquinho desse assunto. Bom, um animal então com disfunção renal, ele vai apresentar um aumento de ureia, isso no sangue, tá? Um aumento de creatinina. Esses dois exames bioquímicos são os indicadores da função renal. Então é através deles, da dosagem, né, que se avalia o estado renal do animal. Além disso, podem aparecer, dependendo do tipo da disfunção, se é uma disfunção aguda ou se é uma disfunção crônica, vai aparecer na urina alguns parâmetros, como por exemplo, proteína. A proteína é uma biomolécula muito importante para o organismo. Ela então também são moléculas grandes que não passam pela filtração glomerular, né, pelas unidades lá do rim. Quando aparece proteína na urina, a gente tem um caso bem mais grave de disfunção renal, né, onde então os néfrons foram tão lesados e acabaram deixando escapar a proteína. Pode aparecer aqui também, dependendo do tipo de disfunção. Sangue, né? Também glicose. Tudo isso vai depender do grau, né, dessa alteração renal. Então, o que nós temos aqui? A ureia, o que ela representa para nós? Dentro daquilo que a gente já conversou sobre aminoácidos. A ureia, então, é um resíduo nitrogenado derivado dos aminoácidos. Então, o que nos indica, né, uma quantidade grande de ureia no sangue? Indica que o animal está fazendo o catabolismo proteico, está degradando a proteína, o aminoácido e está elevando os níveis de ureia. Então, essa ureia foi produzida no fígado e ela não foi excretada. Por quê? Porque o rim tem um limiar, um limite diário da quantidade de ureia que ele vai excretar. Então, se a gente tem a presença de ureia aumentada no sangue, além dos níveis normais, isso indica que o rim não está funcionando corretamente. Se a gente tiver o aumento da creatinina, aí nós temos então configurado aqui
um dano renal. A creatinina, ela não tem nenhuma função. Então ela não aumenta, a não ser que tenha um dano renal. A ureia, por outro lado, dependendo da dieta do animal, ela pode estar aumentada, porque o rim não conseguiu excretar toda aquela quantidade que foi formada em um dia, né? Mas, se ela está aumentada sozinha, ela não indica um dano renal. Agora, quando nós temos esses dois índices elevados, a gente tem já configurado um dano renal. Bem, e agora, aonde que entra a questão dos aminoácidos essenciais para melhorar esse quadro? Então, o animal vai ter também problema com sódio, com fósforo, né, com outros íons. No texto que a prof vai mandar para vocês, tá bem explicadinho. Vocês não precisam fazer um resumo de tudo. Eu quero que vocês marquem ali no texto, principalmente o manejo da dieta, que foi experimentos que foram feitos, né? Tem até uma indicação de dieta caseira e se usa fazer duas coisas: reduzir a proteína e usar os aminoácidos essenciais. Então, vamos ver como é que isso se aplica. Então, dieta com aminoácidos essenciais. O que essa dieta vai propiciar para o animal? Ela vai estar fornecendo, então, aminoácidos para síntese proteica. E vai estar também reduzindo a amônia. Quanto mais aminoácidos essenciais forem ingeridos, menor vai ser a quantidade de amônia produzida. Ou seja, se ele tiver aminoácidos essenciais e não tiver os demais sobrando em excesso, ele vai utilizar então esses aminoácidos essenciais na síntese proteica e a gente vai ter uma redução da amônia. A ideia disso é melhorar a função no rim. Porque aí ele vai ter uma diminuição da sua carga de ureia a ser excretada diariamente. Então a gente vai ter uma vantagem, né, no uso dessa dieta. Claro que outras coisas também têm que ser controladas, como sódio, fósforo, né? Eu tô falando aqui especificamente da parte que está relacionada com o nosso assunto, que é o uso de aminoácidos essenciais. O que se faz também quando não é possível aplicar uma dieta, né? Porque a dieta comercial para disfunção renal ela é muito cara, ela é uma dieta bem cara. Então o que eu vejo que os veterinários têm feito, de relatos de aluno e conversa com colegas, né? É também reduzir a quantidade de proteína. Isso pode ajudar também. Só que o que acontece? Não pode se perder a palatabilidade da dieta. Então não pode se reduzir muito a proteína ao ponto que o animal não goste daquela comida, porque a quantidade de proteína está muito baixa. Então, o que se faz é tentar então misturar, fazer tipo uma pasta. Para gatos funciona bem, né? Fazer tipo uma papinha, um mingauzinho assim, com alguma coisa que ele goste de comer, né? Ou até com aquelas dietas prontas, mas não aquelas que contenham muito sódio, daí tem que olhar toda essa questão, né? Mas normalmente o veterinário sabe orientar direitinho quanto à formulação dessa dieta. Então dá pra adicionar numa dieta comercial uma mistura de aminoácidos essenciais. Isso é um pouco mais barato, né? Na questão econômica, e vai fazer a mesma coisa. Vai melhorar então a função renal, porque vai reduzir então a quantidade de amônia. Se tem menos amônia, o que a gente vai ter também? A gente vai ter uma redução
da ureia. E aí nós vamos deixar o rim se recuperar, né? A parte hídrica também é muito importante, o animal tem que ingerir bastante água, né? Para tentar diluir então a quantidade de sais, né? Que vai se elevar um pouquinho no sangue. Então é um manejo, né? Da dieta, usando os aminoácidos essenciais para melhorar a função renal. Então isso é uma coisa assim, ó, que eu quero que vocês deem uma boa lida naquele artigo. Eu vou botar aqui as instruções então do que vocês devem fazer. Esse é um trabalho que eu vou depois avaliar vocês, mas depois, quando a gente voltar. Eu quero que vocês façam ele, deixem pronto, né? Não precisam me mandar por e-mail. Vocês vão me entregar depois, quando a gente voltar às nossas atividades. E daí nós vamos ter umas aulas de revisão, né? E aí nós vamos poder, então, vocês vão ler o artigo, principalmente na parte do manejo nutricional, e vão resumir ali como é que fica a dieta na disfunção renal, certo? Bom, então, até a semana que vem. Como eu expliquei para vocês no Axis, eu vou mandar mais 2 videoaulas por semana, né? Semana que vem nós vamos entrar no conteúdo novo. E alguma coisinha sobre toxicidade da amônia eu vou falar no próximo vídeo. Porque essa questão da intoxicação por amônia a gente vai ver mais no final do semestre, quando a gente estudar metabolismo de proteínas. Muito obrigada pela atenção, até o próximo.